A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. É um grande privilégio poder estar com você, mais uma vez em sua casa, para partilhar a palavra de Deus. Hoje eu quero tratar com você de um assunto muito importante. Como conhecer a vontade de Deus. Eu quero convidar você para estar comigo, chamar a sua família, quem sabe dê tempo aí para você ligar para um amigo seu. Deus tem uma mensagem extremamente importante para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria. Temos hoje a presença do reverendo Geraldo Silveira Filho, pastor da Igreja Presbiteriana do bairro Belvedere, ali em Belo Horizonte. Seja muito bem-vindo, reverendo, aqui ao Verdade e Vida. Muito obrigado, presbítero. A alegria é minha de estar aqui com os irmãos. Reverendo, o tema do nosso programa de hoje é como conhecer a vontade de Deus. É possível conhecer a vontade de Deus? Olha, presbítero, essa é uma pergunta um tanto quanto delicada, difícil de responder, mas a palavra de Deus diz que sim, que é possível o crente conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Quando você lê as cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, você percebe que uma das ênfases de Paulo está no fato de que o cristão foi chamado para fazer a vontade de Deus. E uma das formas de se conhecer a vontade de Deus é quando o cristão faz tudo na sua vida buscando a glória do Pai e não a sua própria glória ou a sua própria satisfação. Reverendo, hoje nós estamos em pleno período do Carnaval. E o que é que eu observo? Eu sou da cidade de Salvador, onde lá existe um Carnaval. Existem alguns crentes, cantores famosos, uma cantora e um cantor, que são crentes. É possível essas pessoas fazerem a vontade de Deus e estarem participando do Carnaval? Presbítero, é uma questão também tanto quanto delicada, porque quando a gente observa a palavra de Deus, o apóstolo Paulo mesmo chama atenção para coisas que nós fazíamos antes da nossa vida com Cristo e que não eram aprovadas por Deus. Eu particularmente penso que não. É impossível para aquele que nasceu de novo, aquele que conheceu o senhorio de Jesus Cristo na sua vida, contrariá-lo fazendo coisas que estão ligadas a uma vida completamente diferente daquela vida que Deus espera de nós na sua palavra. Reverendo Geraldo, por outro lado, existe um grupo de crentes que, talvez muito bem intencionados, que fazem bloco de carnaval à guisa de evangelizar. Como o senhor vê essa manifestação de alguns grupos evangélicos durante o período de carnaval? Eu particularmente, presbítero, penso também que é incompatível essa atividade. Eu não vejo problema nenhum de nós evangelizarmos nesse período, de nós distribuirmos folhetos, de nós fazermos evangelismo pessoal, corpo a corpo. Mas o problema é nós assumirmos uma postura que o mundo assume, utilizando de meios que não são lícitos à luz da palavra de Deus, com a desculpa de proclamarmos ou de pregarmos o evangelho para aquelas pessoas. Porque, veja bem, as pessoas que ali estão, elas não estão para cultuar a Jesus, mas estão ali para dar vazão à carnalidade. E eu penso particularmente que é incompatível essa atividade chamada evangelística num momento como esse. Reverendo, a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Como é que se justifica alguns crentes que estão nas suas casas, talvez não vão para ali para a praça lá da Avenida 7, ou lá na Barra, em Salvador, não vão para o Sambódromo do Rio ou de São Paulo, mas estão em casa assistindo, e passam madrugada, passam o dia. É possível o crente que conhece a Deus, agradar a Deus também participando do carnaval dessa forma? O presbítero mesmo já deu a resposta, que o presbítero começa a sua pergunta falando que é impossível servir a dois senhores. O fato de nós não estarmos na avenida e estarmos em casa assistindo o que se passa na avenida, não nos isenta de alguma forma, participarmos disso. É uma participação, eu diria, passiva. O crente está de frente da televisão, vendo o que está acontecendo e muitas vezes se alegrando com o que está acontecendo. E a palavra do Senhor nos diz que a nossa alegria e a nossa satisfação tem que estar em Deus, na sua palavra e na sua vontade para a nossa vida. Vontade essa que é santa, que é agradável, que é perfeita. Eu acho que é incompatível para o cristão participar, ainda que à distância,
desse sentimento que domina o mundo nessa época da festa pagã, da festa carnal. Mas, por outro lado, também a igreja fecha. Por que a igreja fecha dia de carnaval? A igreja não podia também estar aberta? Com certeza, é um contrassenso a igreja fechar nessa época com a desculpa de que a festa prejudica o trabalho da igreja. A igreja tinha que estar com a porta aberta, porque nesse momento, nessa época, é quando o homem está mais sedento de alguma coisa que traga sentido à sua existência. E se a igreja estiver com as portas abertas, pessoas virão para encontrar o verdadeiro sentido para a sua vida, que é Jesus Cristo. É possível conhecer a Jesus, encerrando assim a nossa entrevista, mesmo no período de carnaval? Com certeza. Eu creio que esse é um período, essa é uma época onde é mais possível conhecer a Jesus, porque os anseios e os prazeres da carne não satisfazem o coração do homem. E ele vai em busca daquilo que satisfaz o seu coração. E ele encontra com Jesus. Nessa época é possível encontrar com o Senhor Jesus a razão maior da nossa existência. Reverendo Geraldo, muito obrigado pela sua presença aqui no Verdade e Vida. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, e que Deus possa estar abençoando o amigo também, telespectador, que nesse instante acabou de ouvir a nossa entrevista. Por enquanto, você vai ficar com essa mensagem musical e logo após, a mensagem que Deus preparou ao seu coração, hoje com o tema Como Conhecer a Vontade de Deus. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Hoje eu quero tratar com você sobre este importante tema, como conhecer a vontade de Deus.
E nós vamos tratar deste assunto à luz de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma das perguntas mais constantes que escuto é esta: como eu posso conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Como eu posso saber o que Deus quer de mim? O que eu devo fazer com as minhas escolhas? Que direção eu devo tomar na minha vida? Como eu posso ter certeza de que o que eu estou fazendo está alinhado com o propósito de Deus, ou que eu esteja vivendo no centro da vontade de Deus? Conhecer a vontade de Deus não é uma coisa mística, que eu recebo por alguma coisa sobrenatural. Eu conheço a vontade de Deus exatamente como resultado de um estilo de vida que eu vivo. E o apóstolo Paulo vai nos dar aqui nesse texto 3 dicas muito importantes. Em primeiro lugar, ele está mostrando a necessidade de nós nos apresentarmos a Deus. Ele acabara de falar sobre as verdades gloriosas do Evangelho, como Deus nos amou, como Deus nos chamou, como Deus nos justificou, como Deus está trabalhando em nós para a glorificação. Paulo acabara de falar nesta carta aos Romanos sobre a verdade essencial do Evangelho, que foi a vinda de Cristo ao mundo para morrer em nosso lugar, em nosso favor, para nos dar a vida eterna. Como resposta à obra de Deus por nós e em nós, agora Paulo roga a estes crentes que se apresentem, se ofereçam para Deus. E Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus? Apresente seu corpo para Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. É curioso que nós estamos hoje vendo a mais popular festa do mundo, o Carnaval brasileiro. O Carnaval movimenta milhões e milhões de reais todos os anos. Faz parte do calendário das principais cidades brasileiras, atraindo o turismo do mundo inteiro. O Carnaval é conhecido como a festa dos excessos, onde muitas pessoas saem para as ruas, para as passarelas, para as avenidas, atrás de um trio elétrico, se entregam à bebedeira, à embriaguez, à nudez, às permissividades, se entregam muitas vezes até mesmo à promiscuidade, penetram pelos corredores escuros do consumo de drogas, e ao término desta famosa e tão proclamada festa, as pessoas muitas vezes estão quebradas emocionalmente, feridas moralmente, amortecidas espiritualmente. Em vez de apresentarem seu corpo para Deus, apresentam seu corpo no altar dos prazeres terrenos que trazem pesar para a alma, angústia para o coração, desespero para a família e grandes perdas para a sociedade. O caminho de Deus é o caminho da santidade. O caminho de Deus é o caminho da pureza. O caminho da felicidade não é o caminho dos excessos, dos exageros, do mundanismo.
Mas o apóstolo Paulo nos recomenda a apresentar nosso corpo a Deus. Não para o pecado, não para os prazeres passageiros e terrenos, mas apresentar nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto que Deus se agrada, é o culto lógico, é o culto racional. Não é um culto em que uma pessoa vai, na quarta-feira de cinzas, receber um pedaço ou um pouco de cinza na testa, como se isso corrigisse os erros dos excessos. Não. O culto que agrada a Deus não é um culto de performance humano, não é alguma coisa externa, não é alguma coisa que esteja desconectada com a vida, mas é uma entrega do seu corpo, uma santificação real, coerente, sincera, profunda, como que você apresentando o seu corpo como verdadeiro sacrifício que agrada a Deus. Não um sacrifício morto, mas um sacrifício vivo. Não um sacrifício imiscuído com o pecado, mas um sacrifício santo. Um sacrifício não que entristeça a Deus, mas um sacrifício agradável a Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus? Você precisa apresentar seu corpo, sua vida a Deus em consagração. Em resposta ao grande amor de Deus por você. Mas há uma segunda verdade nesse texto. A primeira delas é a apresentação. A segunda delas é inconformação. Paulo diz, não vos conformeis com este século. A palavra século aqui significa o sistema de valores, de princípios, ou de falta de princípios, em que vivemos hoje. A sociedade hoje é uma sociedade que abraça o relativismo moral, que aplaude o vício e escarnece da virtude, que inverte as coisas colocando-as de ponta cabeça, chamam luz de trevas e trevas de luz, chamam o doce de amargo e o amargo de doce. Onde nós vemos as próprias autoridades constituídas da nossa nação, que deveriam zelar pela lei, pela moral, pela ética, pelos valores da família, pelas colunas que sustentam a sociedade, muitas vezes, numa inversão brutal de valores, aprovando leis que chocam, que conspiram contra os valores legítimos que deveriam regulamentar a vida da família e da sociedade. Paulo diz, não vos conformeis com este século, cujos valores não são os valores de Deus, cujo padrão moral conspira contra aqueles valores estabelecidos por Deus. Nós não podemos nos conformar com esta falta de absolutos, com esse desbarrancamento da virtude. Nós não podemos subscrever este processo galopante, aviltante, do descuido, da vida moral, que está hoje, muitas vezes, sendo atacada pela mídia, pelas autoridades, e o povo seguindo essas regras frouxas, laças, de uma maneira tão clara, caminhando rapidamente para um abismo moral. É curioso que Paulo, quando diz não vos conformeis com este século, ele está usando uma palavra muito interessante na língua original. Ele está dizendo o seguinte, que este mundo não tem valores morais absolutos, não tem uma ética absoluta, não tem princípios absolutos. Cada um tem sua verdade, cada um tem seus valores, cada um tem sua ética, cada um faz o que quer. Não há um padrão absoluto que rege, que governa a mente, o coração, a família, o casamento, o governo. É por isso que nós estamos vivendo nesta Babel, nesta balbúrdia, nesta confusão mental, moral, espiritual na nação brasileira e no mundo inteiro. O que Paulo está dizendo é que eu não posso colocar o meu pé nesta forma. O que Paulo está dizendo é que eu não posso entrar nesse esquema, nesse sistema de relativismo moral. Porque o final disso é trágico, é confusão, é perturbação, é perdição.
Paulo mostra para nós que nós não podemos amar este mundo. A palavra de Deus vai dizer, na primeira carta de João, o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que governa o mundo é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Foram os mesmos pecados que levaram os nossos pais à queda lá no Éden. Foram os mesmos laços que o diabo tentou usar contra Jesus no deserto. São as mesmas armas que ainda hoje o diabo usa dentro desse sistema do mundo para levar você à queda e ao pecado. Se você amar esse sistema, se você amar este mundo que está posto no maligno, o amor do Pai não pode estar na sua vida. Tiago diz o seguinte: quem quiser ser amigo deste mundo, tornar-se-á inimigo de Deus. E Paulo agora vem nos dizendo: não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este século. Este é o segundo princípio para você conhecer a vontade de Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Não se conforme com este século, com os valores, com aquilo que está acontecendo hoje, com princípios de vida que levam as pessoas para longe de Deus, para longe da santidade, para longe dos valores que deveriam governar a vida, a família, a igreja e a sociedade. Mas há uma terceira verdade que eu quero colocar para você. Primeiro delas é a apresentação. Você precisa apresentar o seu corpo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. A segunda verdade é que você não pode se conformar com este século, cuja forma é tão larga, tão espaçosa, cujos valores são tão relativos. A terceira e última verdade que esse texto apresenta é a transformação. Paulo diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é importante entender aqui é o seguinte: o mundo tem uma ética relativa. A forma do mundo, ela se adequa a qualquer ideia, a qualquer coisa que você venha trazer. Mas você pode ter um padrão absoluto. Esse padrão absoluto é Jesus. E agora você vai sendo transformado na medida em que você imita esse modelo perfeito que é Jesus. Olhe para Jesus. Ele é o varão perfeito. Ele é o padrão de santidade. Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso paradigma. Quando nós olhamos para Jesus, nós vamos sendo transformados de glória em glória na sua imagem. Nós vamos nos tornando perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celeste. Nós vamos crescendo em santidade. A nossa vida vai aperfeiçoando-se nos caminhos da santidade. E então, como resultado desta transformação contínua e progressiva, vamos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Talvez você pergunte: mas como é que eu posso ser transformado na minha mente? E eu vou lhe responder: quando você examina a palavra de Deus, quando você estuda a palavra de Deus, quando você obedece a palavra de Deus, quando você rumina a palavra de Deus, e esta palavra vai entrando no seu coração, na sua mente, e você vai moldando a sua vida, o seu caráter, as suas atitudes, as suas palavras, as suas ações, as suas reações, os seus princípios, os seus valores, a sua família, todas as áreas do seu viver, de acordo com esses princípios e parâmetros da palavra de Deus, você vai tendo a mente de Cristo, você vai tendo o caráter de Cristo, você vai tendo Cristo sendo formado em você. E aí, o resultado disso é que você então experimenta com naturalidade, com clareza, com profundidade, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Talvez você esteja tão confuso, tão perdido, tão sem rumo. Talvez a sua vida pareça que está à deriva, como um barco frágil açoitado pela fúria das ondas, sem saber para onde ir. Talvez você perdeu as rédeas da sua vida.
Volte-se para Deus. Apresente-se a Deus. Inconforme-se com este mundo. Busque a transformação pela renovação da sua mente, iluminada pela palavra de Deus. E então você vai perceber que você vai ter um rumo claro, um caminho seguro, uma direção certa. Você vai experimentar na sua vida a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Talvez a sua vida esteja como um barco frágil num mar revolto, jogado de um lado para o outro. Talvez você perdeu as rédeas da sua vida. Mas agora eu encorajo a você a apresentar-se a Deus, a inconformar-se com este mundo e a ser transformado pela renovação da sua mente à luz da palavra de Deus. E então, naturalmente, você vai experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Eu quero orar em seu favor. Ore comigo neste momento. Deus querido, louvado seja o teu nome, porque o teu caminho é o caminho da santidade. E o teu propósito é que nós te conheçamos e conheçamos a tua boa, agradável e perfeita vontade, para que vivamos uma vida santa, justa e piedosa deste mundo. Muito obrigado pela tua palavra. Aplica agora, ó Deus, esta palavra ao coração de todos aqueles que nos assistem, para que tenhamos uma vida digna do teu nome, uma vida digna do Evangelho, uma vida digna desta gloriosa vocação com que fomos chamados. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, o reverendo Hernandes abordou 3 princípios para conhecermos a vontade de Deus. O primeiro, a apresentação. Precisamos apresentar o nosso corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. O caminho de Deus é o caminho da santidade. Diferente do que acontece no carnaval, quando as pessoas oferecem o seu corpo no altar da embriaguez e da licenciosidade. Segundo princípio, inconformação. Paulo diz que não podemos nos conformar com esse século que não tem valores absolutos. Não podemos colocar nosso pé nessa forma do mundo. Não podemos amar o mundo, nem sermos amigos do mundo, nem nos conformarmos com esse mundo. Finalmente, terceiro princípio, transformação. Precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Isso porque temos um padrão absoluto, Jesus. Quando estudamos a palavra, somos transformados pelo Espírito, de glória em glória, na imagem de Cristo. Desta forma, pensamos e experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como conhecer a vontade de Deus? Esse foi o tema da mensagem de hoje, que você pode adquirir agora, tanto em DVD como em CD, para a sua edificação, para presentear um familiar, um amigo. Ligue agora mesmo para 0800 119 105 ou acesse o nosso site, clicando ali na nossa loja virtual e adquira o programa de hoje ou qualquer um dos mais de 300 programas que aqui já foram lá. Também pelo nosso site, você pode tornar o programa Verdade e Vida autossustentável. Clique em Faça Sua Doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda faça a sua doação para qualquer agência do Banco do Brasil para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3, ou do Bradesco para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3. Eu quero lhe convidar para amanhã, pela manhã às 9 horas, participar com toda a sua família da escola dominical, do culto matutino e à noite às 18 horas do culto vespertino. Entre no nosso site, clique ali em Igreja e encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Tão grande salvação. Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.